Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Verdão, hein? Que teve aí o seu jogo contra o time do Santos adiado e o Verdão que volta, né, aí a campo dia 16 contra o Mirassol. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Verdão, mercado da bola, tudo que a mídia está falando do time do Palmeiras e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Meu Deus do céu. O que pensar do Palmeiras? 1 minuto para cada um. O Palmeiras está no momento de novo, vai haver algumas mudanças, né? Vão acontecer. Mas não estava tudo bem antes do Mundial? Não estava, mas aí o Estevão ficou lá. Eu acho que o Rios deve ir embora. Tem proposta do Piquerez. Vai acontecer uma mudança. Mas o Rio vai embora, mas vocês sempre acharam que vocês eram mar? Não, mas o Rios ficou grande. O Rio ficou grande, hein? Ficou grande? O Rio ficou grande. É Rios, né? Virou Rios. Ficou grande. 30 milhões, né? Ficou grande. Foi pra Roma. Veio por R$5, está saindo por 30 Do Guarani. de euros. E por sinal, o Corinthians foi oferecido pro Corinthians por o mesmo 1 milhão. Milhões. E aí o Alessandro não quis. Grande Alessandro, tem de tudo de bola, hein? E aí, Souza, e o Palmeiras? Parece que pro Veloso tá tudo bem, o Palmeiras. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem como? Tá tudo bem. Tá tudo bem como? Mas você acha que algum clube brasileiro, sul-americano ia ganhar um Mundial? Você achava que o Palmeiras ia ganhar? Eu não achava. O senhor falou aqui várias Nunca vezes. falei aqui que ia ganhar esse Mundial. Nunca O falei. Corinthians, quando foi, não achava e ganhou. Jogo. Mas não é, então quer dizer que não vale o Mundial agora. Vale, só que agora... esse não vale. Agora é muito mais 51 difícil. pra eles vale. Não foi um jogo só É também. brincadeira, vocês Lá foram também 4 não vezes, foi vocês jogo, perderam não. 4. Lá não foi um jogo só também, não. Foram 2 jogos lá. Mas eu... Do Palmeiras, não. Foram vários. Só a Não, final... não, Veloso, mas quer dizer então agora que vocês vão desmerecer os títulos... Eu tô dizendo que esse é o mais difícil de todos. Mas não importa, mas ganhou. O Corinthians ganhou, o Santos ganhou, o São Paulo ganhou. 3, 6 lugares nenhuma. Já ganhou faz tempo, né? Vai, Souza. Faz tempo. Souza. O Abel não atrapalhar, como ele está atrapalhando, o Palmeiras tem um grande elenco, um grande time, contratou muito jogadores, gastou muita grana, perdeu seu principal jogador, o principal jogador do Mundial não vai estar fora da temporada, trouxe agora um jogador aí, Sousa, né? Facundo. O Facundo não joga no União Pagou Possessa, 70 irmão. milhões? O Facundo não joga no União Possessa. É só o Abel não atrapalhar, botar quem tem pra jogar, entendeu? Quem é que tem que jogar? Não é Veiga mais, é o Maurício, entendeu? Ele fez isso? Não fez, é Perdeu Flávio 3, Lopes, hein? não é Tigrinho. Tardabel Ferreira aí botou um tigrinho que nem dente tem, dente de leite. E aí, Rosinei? Realmente o Palmeiras, esperava-se muito do Palmeiras nesse Mundial e aconteceu o que sempre acontece, né? O Palmeiras não ganhou o Mundial outra vez, né? E realmente agora o Abel tem uma sequência aí nas competições. Isso aí. Que ele tem alguns jogadores que estão chegando contratados, tem um elenco muito forte, mas que precisa voltar a jogar bem. O Palmeiras não jogou bem no Mundial e o Abel tá com uma pressão muito grande em cima dele. Não ganhou de nenhum europeu. Exatamente. E precisa voltar a jogar bem, né, craque? Agora no Brasileiro. Não, e eles, agora, sabe qual é a desculpa do palmeirense? Eles são assim, cara. Vocês, ou torcida chata, ou eles se vitimizam em tudo, né? Aí, mas esse Mundial a gente não ganhou porque tinha 32 clubes. Vocês ganharam porque tinha 2 jogos. O São Paulo ganhou. O São Paulo ganhou contra o Barcelona e Milan. Foi legal. Corinthians ganhou contra o Chelsea. Vocês não ganharam um jogo de nenhum europeu. Palmeiras ganhou da Juve. Também. Obrigada, Pedro. Já virou aqui o telão pro Palmeiras, que também tem se movimentado, não só apresentando ali o Sousa, né, anunciando o Sousa, mas também com a preocupação de perder alguém. O Edu Afonso já entra aqui conosco. A gente sabia que o Mundial seria uma ótima vitrine para jogadores do futebol brasileiro. Isso quer dizer também que muita gente, financeiramente seria muito positivo, mas que também muita gente estaria de olho nas joias ou nas principais peças dos jogadores dos clubes brasileiros. Agora há pouco, a gente estava com o Gustavo Zupac, que levantava a preocupação em cima do John Arias. Do lado do Palmeiras também tem toda a preocupação com o nome do Richard Rios, que tem sido um dos caras visados pelo mercado da bola. Agora sim, temos o Edu Afonso conosco. Edu, é isso, o Palmeiras se preparando, mas também sendo muito bem analisado pelo mercado do exterior.
É isso, Mari, tudo bem contigo? Muito bom dia ao Jailson, ao Marra, ao Fã de Esportes. Dá pra perceber que a movimentação é zero aqui, que o elenco tá de folga depois do Mundial. Hoje é o último dia, amanhã tem reapresentação, o jogo com o Santos foi adiado. Próxima partida, quarta-feira, com o Mirassol, então serão só 5 dias de preparação para essa equipe do técnico Abel Ferreira. E dá pra gente dividir a situação do Palmeiras em três, digamos assim, em 3 fachos, né? O primeiro facho é dos reforços. Ramon Sosa chegou, já conversou com o Abel, o atacante paraguaio veio do Nottingham Forest, não teve uma boa participação lá nessa última temporada, foi titular apenas em 4 dos 23 jogos que participou, marcou 3 gols, mesmo assim o Palmeiras pagou aí uma fortuna, sua terceira maior aquisição na história, 80 milhões de reais por um contrato de 5 anos e ainda com bônus a negociação pode chegar a 89 milhões de reais, só superada pelo Vitor Roque e pelo Paulinho. Então, em termos de reforços, o Sosa, por enquanto, é o cara da vez, o cara que chegou e vai estar aqui na reapresentação amanhã. Aí tem esse mercado quente de saída que você citou, Mari. Vamos começar com o Rios, que é o que está mais assim, digamos, em primeiro plano, né? Pretendido por muitas equipes, já foi sondado pelo Porto, pelo Atlético de Madrid, pela Internacional de Milão, mas agora quem chega forte, quem chega muito forte é a Roma. Teve até alguma publicação ontem em rede social, ele já com a camisa da Roma, tudo mais. Bem, o Palmeiras não abre mão, quer 90 milhões de reais para liberar o atleta, e se não chegarem a esse valor, 90 milhões, aliás, 195 milhões de reais, 195 milhões de reais, se não chegarem a esse termo, não vende, porque o Rios é uma peça extremamente necessária para o esquema do Abel Ferreira. Claro que se chegarem a esse valor, a negociação pode ser aberta e o Rios deixar a equipe. Outro mercado que está bem agitado é o da lateral direita. O Mike, aliás, o Daniel Bocato, nosso repórter do site, já havia publicado isso no final de semana. O Mike fica sem contrato no final do ano, vai ter uma conversa com a diretoria aqui amanhã na reapresentação. Tem Grêmio, tem Santos muito forte, os dois tentando levar o Mike. E o próprio Marcos Rocha também não tem bem a situação definida, é outro que fica sem contrato no final do ano e pode já assinar um pré-contrato neste meio de temporada. Sai agora, o Palmeiras nutre alguma coisa, fica até o final do contrato, tudo isso vai ser definido. E tem um terceiro segmento aí que são dos contundidos e dos que saíram, né? Paulinho vai passar por nova cirurgia para curar a lesão na canela, tá fora por um tempo indeterminado. O Murilo voltou machucado, também não se sabe quando volta, vai fazer tratamento médico. E tem o Estevão que saiu para o futebol inglês. Então, o elenco do Palmeiras, Mari e companheiros, que disputou o primeiro semestre até a eliminação no Mundial, vai ser bem diferente para o que vem pela frente. Brasileirão, onde é quarto colocado, Libertadores contra o Universitário e Corinthians pela Copa do Brasil. Volto com vocês. Muito trabalho para a Leila, para o Abel, para toda a equipe também. Mercadão do Palmeiras na tela do Jogo Aberto. Um novo sorriso, uma nova esperança. Se o torcedor palmeirense ainda lamenta a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, a chegada de Ramon Sosa é a novidade boa. Ainda que seja uma contratação da qual ninguém sabe o que esperar, o atacante paraguaio ao menos já gostou do que viu. Estuve hablando con Gustavo Gómez en la selección, también hablé con Flaco López. No, ya me habían hablado del club y aparte yo también ya conocía cómo era el club, entonces la verdad que contento de estar acá, contento de vestir esta camiseta que la primera vez me puse y bueno, me queda muy linda la camiseta. Y bueno, ahora que estoy acá ya vi y fue algo increíble y hermoso club. Ramon Sosa é o 8º reforço do Palmeiras na temporada. Uma contratação que, entre valores fixos e de bônus, pode passar de 90 milhões de reais. Grana que, se juntarmos aos outros atletas trazidos em 2025, ultrapassa 500 milhões de reais em reforços, mais de $500 milhão. O contraponto é a reformulação que tem sido feita no elenco histórico de Abel Ferreira. Foram embora figuras fundamentais, marcas dos títulos conquistados por Abel Ferreira, mas restam nomes das campanhas históricas no elenco atual. Só que, com exceção de Gustavo Gomes e Piquerez, alguns outros começam a ser contestados. Rafael Veiga talvez seja o exemplo mais claro. O cara que mais marcou pelo Palmeiras no século, artilheiro máximo do Allianz Parque, 11 títulos pelo clube, nunca jogou tão pouco quanto em 2025. Participou só de 27 dos 40 jogos até aqui na temporada, só 18 vezes como titular.
3 gols e 6 assistências, bem longe dos números dos anos anteriores. O Everton tem 12 títulos, mais de 400 jogos pelo Palmeiras, apesar de poucas falhas decisivas após o gol que deu a vitória ao Chelsea nas quartas de final. Tem contrato até o fim de 2026. Com 37 anos, não é mais unanimidade como em outros momentos. Outros líderes antigos do elenco vão aos poucos também perdendo espaço. Mike e Marcos Rocha eram os donos da lateral direita por anos, até a chegada de Giai. O argentino que veio do São Lourenço até demorou para se adaptar, mas agora parece ter tomado a posição de vez. Da estreia do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo para cá, foi titular em quase todos os jogos em que o Palmeiras mandou força máxima a campo. Motivo de atenção para Mike e Marcos Rocha, que assim como o goleiro Marcelo Lomba, só tem contrato até o final do ano. Será que chegou a hora deles? E também o mistério de Felipe Anderson, contratado com pompa de quem fez história na Lazio, jogador importante na Europa. Quando parecia ter se firmado pelo lado direito, na Copa do Mundo sumiu. Titular contra o Porto, não entrou 1 minuto sequer nos jogos seguintes. Enquanto contrata, o Palmeiras vai aos poucos se transformando por completo. Richard Rios tem proposta da Roma da Itália, alta, pode sair. Quantos mais vão embora até o final do ano? Não tem só o Rios aí não, hein, Opa! Vai ser o... Pode ser que tenha um anúncio. Ei, você quer fazer um desmanche no Palmeiras, irmão? Eu não posso falar que é da família. Aí falou. E parabéns o menino que mora lá na Vila Formosa, que é jogador do Palmeiras, que ele trata muito bem a família. Eu não posso falar o nome dele, que é o Veiga. As pistas já foram dadas, cada um que procure, que lute. Que lute pra ver se é o Veiga. Eu não sei quem é. Neste oceano movimentado, o comandante continua ali, firme, pelo menos até dezembro. O Palmeiras pretende manter Abel até 2027. Será que fica? Tudo indica que sim. A Lela falou muito bem, vamos ter tempo de nos sentar e conversar sobre isso. É o seguinte, a torcida do Palmeiras preocupada com as saídas, os adversários torcendo, vão, nem voltem tão cedo. Mas as especulações mais fortes são em torno do Richard Rios, que já vem praticando um futebol de alto nível na seleção da Colômbia, principalmente no Palmeiras, obviamente, e o Rafael Veiga, que tem uma longa permanência no Palmeiras e que poderia agora estar saindo do clube, até para tentar novos ares. Edu Dracena, para você, isso é só especulação ou tem um bom fundo de verdade? Renata, para alguns aí volta a Copa do Mundo, né? Porque pra tirar essas coisas aí, porque só foi uma semana de treino e já teve essa confusão toda. Mas voltando ao assunto. Você tá preocupado, Edu? Tá preocupado, Edu? Conde tá preocupado, Conde. Nosso capitão tá preocupado. Vou falar um negócio pra você, os times aí estão preocupados, viu? Não é o Palmeiras não, Renata, é outros times. Agora, é claro que o Abel tá atento a essa situação, até porque a gente perdeu o Estevão, né, e o Paulinho. Então, já trouxe o Ramon Sosa agora com uma características de... Que é mercadinho também. Não. Iguais, é mercadão? É, mercadão. Você vai ver. Cicinho. Você tá de brincadeira. O Palmeiras é tudo mercado. Um jogador mercadinho. O Vitor Nhoque também é mercadão. Interessante, um jogador que tem uma qualidade, tem um drible, vai pra cima, finaliza muito bem. Agora, você tem que saber quem é o treinador do seu time, Cicinho. Até porque, para potencializar... Para potencializar... Moisés, peraí, Edu, mostra o Cicinho só. Desculpa, é que é engraçado, ó. Mercadão. Cicinho. Segue, Edu. Boa, uma interrupção oportuna. Fica tranquilo. E para potencializar esses jogadores. É claro que a gente chega num momento, Renato, que alguns jogadores, sim, tem que respirar novos ares. Ficou muito tempo num clube, de repente mudando de ambiente, pode render. Tá estimulando a saída. Não. Olha, eu não quero falar, mas crise no Palmeiras, meu Deus! Até porque a reformulação faz parte do futebol. E o Abel já tá. Mas já não foi longa a reformulação no Palmeiras? Então, saiu tanta gente. Meu Deus, falta muita gente pra sair ainda. Não, e outra, muita calma. Gente. Nesse mercado aqui, de repente pode sair 1 ou 2 no máximo, Renato. O treinador também, a Caravela já chegou em Santos. Parece que o Mike tá tendo uma conversa aí com o Santos ou não. Mike parece que tá tendo uma conversa com o Santos. Alexandre Matos, São Paulo, abre o olho, Mike, ó. O Rios tem essa proposta, com certeza a Roma vai querer pagar os 30 milhões que o Palmeiras
está pedindo, então eu acredito que vai chegar nesses 30 E milhões. o Benfica, que é o E que Abel, hein? lucro, só pra lembrar. 30 Eu gosto de milhões? falar uma coisa, porque o Palmeiras comprou o Richard Rios do Guarani por 6 milhões. Nossa. Então, e tem o Veiga também, que quer ir embora. Isso quer que é ir pra saber Europa. fazer negócio, É. gerar dinheiro, multiplicar, mundial trazer não é bom nada. fatura. Ter dinheiro pra contratar, pra pagar salário, não ficar jogador não indo pro treino. mas Não, eu tenho Isso é inveja falta de também. Eu respeito, tenho inveja, mas é inveja que no meu não acontece. Mas vou falar uma coisa pra A vocês mamãe aqui. falou eu que acho- se ela sair, a mamãe falou que se ela sair, cai. O que é isso? Ela meteu essa aí. Verdade. O que é isso aí? O que é isso? Cai dinheiro em caixa. Mas eu vou falar uma parada pra vocês aqui. Eu acho que o Palmeiras perdendo esses dois jogadores, ô Deus, vamos falar a verdade aqui. O Sousa e tal não é do mesmo nível do Paulinho, do Estevam Não, também. eu não falei que era. Pois é, então por isso que é mercadinho. mercadinho. Por isso que é mercadinho. Então, mas Se fosse era bom bom jogo, o nível jogador. deles é mercadão, mercadinho. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que vai desagradar boa parte dos palmeirenses. Acho que vocês vão concordar comigo. O Palmeiras tem um time competitivo para levar até a sequência da temporada? Para brigar por Libertadores, por Copa do Brasil, pro Brasileiro? Tem, mesmo sem esses dois jogadores. Eu acho que tem. Só que no final do ano tem muita gente em fim de ciclo. Muita gente em fim de ciclo. Vou dar um exemplo. O Gustavo Gomes não é mais o mesmo. O Marcos Rocha não é Não, mais o mas o mesmo. Gustavo Gomes, se tivesse jogado ele, o Piquerez, o Chelsea, ia sofrer mais. É, mas eu acho que assim são jogadores. O Veiga, a mesma coisa. Você tem jogadores que você precisa dar uma oxigenada. Talvez o próprio técnico também Vai renovar esteja agora em fim essa de semana, tem ciclo. uma reunião aqui Porque se agora. sente maior que o Palmeiras. Talvez o Palmeiras precise oxigenar um pouco isso que mais. vocês Então querem, precisa confusão do remodelar. Palmeiras. Gente, Não é projetos não é a longo Palmeiras. prazo normalmente não são bem vistos no Brasil porque ninguém tem condição de sustentar isso. E o Palmeiras sustenta treinador, sustenta jogador, o Palmeiras sustenta títulos, conquistas. Há quantos anos com o Abel Ferreira? Só que muitos não conseguem, ninguém consegue dar continuidade porque não tem condições, não tem planejamento, organização. E o Palmeiras tem, é isso que deixa os outros loucos. Vai virar banco, porque tem dinheiro lá. E do Flamengo, tem vai muita virar banco. gente dor de cotovelo. Richard Rios, um titular absoluto no time do Palmeiras, inegavelmente. O Maurício ganhou espaço no lugar do Veiga, pelo menos nos últimos tempos. Mas o Veiga é experiente, é um jogador que tem a bola parada, que já trouxe inúmeras conquistas também para o Palmeiras. Capelanes, quando você olha para esses jogadores, o Rios eu acho muito difícil segurar. Nossa. Olha, se o Palmeiras conseguir, parabéns, mamãe Tem que fazer uma Leila. represa boa, né? Pra segurar o Rio, tem que fazer uma Mas o represa. Veiga eu ainda acho que pode dar uma conversa, um negócio, ele pode Até porque ele permanecer. quer, né? Será que quer? Aí que tá. Você já conversou com ele, Edu? A gente Você ia gaguejar, irmão. Não, a gente via Tá nas gaguejando, entrevistas né, que ele velho? quer, de repente, sair do Eu Palmeiras, não ir para os sei. Estados Unidos, ir para a Europa. O Milan parece que meio que conversou com Ô, ele. Conde, Então, tá de repente, gaguejando, Conde. de repente, não posso falar a fonte. O André Cury. E a gente não pode esquecer da entrevista que deu o André Cury Boa, recentemente, verdade, bem falando lembrado. que tinha feito aí. Eu não lembro exatamente as palavras, vou colocar palavras na boca dele, mas ele falou basicamente algo assim. Que já tinha acordado com o Veiga que no meio da temporada faria tinha uma acordado negociação às para que 10, ele né? saísse do Palmeiras e Foi tal, e dormir acabou 11 ficando. horas. Ele acabou, inclusive, dando uma desmentida para não se queimar com o torcedor do Palmeiras. Mas me parece, Rê. Mas qual é o mercado que teria pro Veiga? É a Arábia, a Europa? Não, Europa zero, né? Os caras passaram pro Forest com Mas quase é um 30 ponto fora anos. da E curva. não deu certo. Pontinho fora Não da deu curva. certo, infelizmente. mas conseguiu ir. Eu acho que é o mercado dele, cara, até pela falta de intensidade que ele não consegue mais entregar, no meu ponto de vista, o nível Europa, eu acho que seria Arábia, Estados Unidos, Mas isso entendeu? aqui foi o pênalti que ele Mas perdeu no o Paulista. Veiga é jogador a nível de Europa. Eu também sim. acho. eu O Thiago acho, Galhardo foi pro Celta de Vigo. Irmão, a gente fala Mas a mesma porque coisa ele do teve Arrascaeta. ajuda, né? De Também. Eduardo Cudê. Também, Mas a intensidade, Eduardo. a gente fala a mesma coisa do Arrascaeta. O Arrascaeta não conseguiu andar e respirar contra o Bayern, por exemplo. É outra futebol- intensidade. mas o Mas futebol o Agora, Arrascaeta é um futebol mais mistério, como que ainda não teve posicionado. chance, né, de Mas ele tá com, jogar num grande clube. Ele tá baixo fisicamente, o Arrascaeta, né? Mas Jogaria olha o onde o Veiga talento hoje? dele. Na Europa. O Veiga, eu acho que num time, assim, não da primeira linha, Só tanto não da pode bater Inglaterra, pênalti, quanto da Espanha, Chiquito. quanto da Itália. Ô, Chiquito, ele só não dá pode pra bater pênalti, Bibeiro, porque se viu o Hugo na frente, aí tá tremedeira, velho. Ah, cara, eu devo estar vendo outro futebol, mas eu tremedeira, acho que o velho. Veiga é jogador de time grande na Europa. Ô, louco. É, então, Além de peraí. você pensar em saídas, você precisa pensar em reposição. E claro que o Palmeiras, se ele sabe que jogadores vão para outros clubes, precisa pensar em quem chega. O Ramon é um jovem ainda, na minha opinião, vem no estilo Facundo Torres. Isso. Talvez ainda precise de um tempo, adaptação, aquela coisa toda. Mas Marco Aurélio Cunha, quando você perde um jogador como o Estevão e o Paulinho agora que vai fazer uma cirurgia outra vez, como buscar alguém? Como substituir? Não tem reposição, Renato. Não tem, né? Esses jogadores são insubstituíveis pela qualidade, pela juventude do Estevão, pelo que ele fez. Então, não é tentar achar, sabe o step?
Step é aquele pneu que você deixa meio rodado para substituir quando fura um pneu. Quando saiu o Endrick, até achou o Estevão, né? Mas não vai acontecer sempre. O Estevão já era falado como melhor Sim, que o Endrick, sim. então já se sabia. Agora, duvido... Acho que esse Alan tá crescendo bem até, o menino Pode da ser. base Eu também. duvido que lá no Palmeiras o João Paulo não tenha já alguém vendo para poder lançar. Não, aí também Não é tem demais. ainda, Doutor. não, Esse é doutor. fenômeno, né? Ô, doutor, Nesse nível é difícil. Doutor, a safra não tem essa aí não tem ainda. A Pra esse nível, não, A safra é boa. Não, eu tô falando desse nível igual o Estevão, não esse tem. nível é muito É difícil. como eu disse, é Não tem. insubstituível. Agora tem o Alan, que igual você falou. Eu Agora acho que o cresceu Facundo bem. também, o Facundo Torres tem que jogar também, doutor. O Abel tem que colocar esses caras pra jogar. O Felipe Anderson. Entendeu? O Palmeiras tem elenco. Felipe Anderson tem dificuldade de intensidade também. Então, mas aí tem que colocar pra jogar. Ele tem que fazer os moleques jogar, os caras jogarem, o doutor. A missão dele é traduzir. O Palmeiras tem um novo bom elenco Palmeiras. ainda, claro, gente. Mas assim, eu sempre penso que perder um Veiga e perder um Richard Rios não é tão simples E o assim. Mundial também é. A gente tem uma tela porque dos clubes paulistas o único que continuou em atividade foi o Palmeiras. A gente está vendo o Sousa ali do lado direito, que é uma das novidades aí do Palmeiras. Corinthians. Giovani e Igor Coronado saíram. E não chegou ninguém, porque também não tem dinheiro para isso. Inclusive com um atraso de pagamentos aí no Corinthians. A gente vai falar mais do Corinthians, inclusive com informações ao vivo no programa, com a falta ao treinamento ontem do Memphis Depay. Palmeiras perdeu o Estevão, isso já era esperado, né? Indo para o Chelsea. E o Ramon Sosa, já foi anunciado oficialmente o paraguaio Sosa chegando ao Verdão. No Santos, renovação de contrato de Neymar, foi a novidade aí nessa parada. E chegaram o lateral direito Igor Vinícius, vindo do São Paulo, William Arão, vindo do futebol grego. E lá no meio o Soteldo tinha ido pro Flu, né? Ali Sim, mas ali foi na entre safra. antes da parada, né? Inclusive logo já foi ao Mundial pelo Fluminense. São Paulo, mudança de técnico, a chegada de Hernan Crespo e saíram, olha aí, ó. Juan, o Igor Vinícius, que a gente falou aí indo para o Santos, o Lisieiro também foi embora e o garoto Matheus Alves. O Palmeiras eu acho que é um caso da gente entender como que a equipe vai ter essa vida pós-Estevão, mas também com a pausa de Paulinho, como que vai conseguir segurar o Rios. Eu gosto do Sousa, acho que é um jogador jovem, né, o paraguaio, que dá essa opção para o lado esquerdo, para o Abel, que eu acho que desde o Dudu ele não fixa alguém ali que responda da maneira como o Dudu, por exemplo, respondeu no Palmeiras. Eu lembro que a última lesão grave do Dudu, o Abel ficou uns dias, né, pensando em como recriar um Palmeiras sem esse lado esquerdo tão forte do ataque palmeirense, que sempre funcionou muito bem com esse camisa 7, então acho que o Sousa pode se apresentar de alguma forma, até para liberar outros jogadores para atuarem ali do lado direito, como o próprio Facundo, na ausência do Estevão. Então, esse Palmeiras pós-mundial, eu estou bem curiosa também para ver como que vai ser uma vida depois da era Estevão. Eu concordo com o prof. Hoje, entre os paulistas, o Palmeiras é o único confiável. É o único time que você sabe o que pode te entregar, você sabe quais são as perspectivas, quais são as ambições. No caso do São Paulo, do Corinthians e do Santos, é tudo muito nebuloso. Até mesmo se o São Paulo não tivesse trocado de treinador, quem é capaz de garantir o que o São Paulo pode disputar? E do lado do Palmeiras, os dilemas ou as dúvidas são poucas. Tudo bem que são perder numa tacada só Estevão e Paulinho, os dois melhores jogadores do elenco tecnicamente, é algo pesado. O Abel vai precisar ser inventivo para lidar com essas ausências. E o Paulinho, no caso, só até o fim da temporada, né? Talvez até volte ali na reta final, mas é algo que vai demandar do Abel uma capacidade que no Mundial faltou, que é de, às vezes, espremer e tirar o melhor de onde não tem. A gente já viu o Palmeiras entregar mais do que entregou sob o comando do Abel no Mundial. Mas eu não fico ali com a impressão do Mundial, como isso vai ser o definidor da temporada, porque, queira ou não, o Palmeiras cumpriu a meta possível no Mundial. Chegou às quartas, mesmo que não tenha sido um jogo ali que chamasse atenção, mas coletivamente jogou bem contra o Porto, teve
venceu o jogo que precisava vencer contra o Al-Ahly, fez o grande jogo do Mundial, que foi contra o Botafogo, vencendo por 1-0. Mesmo na eliminação contra o Chelsea, em alguns momentos competiu, resistiu até melhor, na minha visão, do que o Fluminense, que foi eliminado na semi. Então, dá para tirar um balanço positivo do Palmeiras. Então, por tudo isso, é mais... para mim, o Ramon Sosa não chega ali para ser a solução ou a reposição ao Estevão, mas é um reforço interessante para essa composição de elenco, para dar opções ao Abel nessa missão difícil, né, de suceder Estevão e Paulinho. As maiores incógnitas do Palmeiras, desculpa eu te interromper, mas dentro do seu raciocínio do Palmeiras, não estão mais do meio para frente? Ou não? Sim. O Giai ali parece ter resolvido, né, a lateral direita, que ficava ali entre Mike, Marcos Rocha, nenhum agradável. O Giai se tornou um lateral defensivo cumpridor e entrega nesse aspecto. Piquerez voltando é o titular absoluto. Mas... Então, na zaga você sabe quem joga, no gol, nas laterais, mas... Fux se apresentou muito bem quando... mas aí você começa, pelo menos na minha cabeça, assim, o que eu penso? Palmeiras. O Veiga vai voltar bem? Não vai? Vai voltar a ser aquele Rafael Veiga que o torcedor do Palmeiras se acostumou a ver? Maurício, vai assumir a titularidade? Vitor Roque vai começar a fazer gol ou não vai? Vitor Roque vai render o que se espera dele? Ou o Flaco Lopes vai ter mais moral para ser o titular? Tem várias, né? Falei de Maurício e Facundo Torres. E o Sosa? Quem joga no lugar do Estevão? São muitas dúvidas. Né? O Richard Rios permanece ou não? Do meio para frente, penso eu, as dúvidas são maiores, as incógnitas no Palmeiras, não são? Mas olha quanta gente você citou aí, Abel. Tem opções. Tem qualidade. Claro. Tem o Alan. Tem de onde tirar. Então, no caso do Palmeiras, tem de onde tirar e tem um técnico que há muito tempo vem tirando, vem entregando o resultado. Então, por isso, eu vejo que são dúvidas muito menores em relação aos rivais. São dúvidas, mas com opções para resolver essas dúvidas. São boas dúvidas. Por conta do bom trabalho, né, da diretoria. O Palmeiras é muito estruturado para dar essas opções pro Abel, né? É claro que, assim, pensando com a cabeça dele, o tanto que a gente conhece do Abel, né, que gosta ali de estar sempre no topo, são dúvidas que influenciam no jogo do Palmeiras. A gente viu no Mundial, por exemplo, quem vem do banco de reservas, quem vinha do banco de reservas é quem resolvia as partidas, né? Então, por falar em banco, esqueci de citar o Felipe Anderson, exatamente. Que é outra incógnita. Volta a ser titular, não volta, vai ter mais espaço, vai jogar mundial. Em que posição do campo? Exatamente. Acho que agora ele pode jogar na direita, né? Vamos resolver essa questão. O Abel também tem seus problemas, mas ele tem mais possibilidade de solução do que os outros. E capacidade, os né? Os outros têm tudo muito curto, né, Mari? Elencos curtos, times curtos em alguns casos. O Santos tem um time curto. O Corinthians tem um elenco curto. A defesa do Corinthians ali para trás precisa ver o que vai fazer, né? O próprio São Paulo tem um time curto. Perdeu jogadores, não veio ninguém, e os grandes jogadores do São Paulo também não têm tido sequência. Isso são problemas, o Crespo vai ter esse problema. O Abel, pelo menos, tem possibilidades de solução. Ele pode ir jogando como tem feito para achar soluções, e ele é bom de achar solução. O Abel já achou tanta solução que ninguém achava antes, ninguém cantava a bola antes, e ele chegava na solução. Não por acaso o Palmeiras é o mais estruturado deles, inclusive em termos de perspectiva. É o mais bem colocado no Brasileiro, é o que tem um caminho muito possível na Libertadores. Na minha opinião, é favorito na Copa do Brasil contra o Corinthians, a despeito de ser um clássico. Tem favorito no Palmeiras e Corinthians? Aí tem uma pegadinha. Era favorito também no Paulista e deu Corinthians. Aí tem uma pegadinha. Ontem o Bira conversava Palmeiras e Corinthians é que nem Grenal, professor. Difícil apontar favorito. Isso pode complicar o Palmeiras. Uma derrota para o Corinthians na Copa do Brasil vai exumar a derrota no Paulistão. Isso pode complicar em termos psicológicos. Mas de cara, de saída, o Palmeiras está melhor para essa disputa do que o Corinthians. Tem outros garotos chegando, eu citei o Alan, que é o que mais se destacou e teve mais oportunidade no Mundial. Isso que me fugiu o nome agora do outro menino. Luigi. O Abel também parece que deposita confiança, já deu espaço, pode crescer de repente dentro desse Palmeiras no segundo semestre. O Palmeiras ele faz um trabalho tão bom que quase sempre a reposição ela já vem sendo trabalhada, né, dentro de casa ali, né? É claro que é muito difícil você jogar essa expectativa em cima dos jovens jogadores que, enfim, né,
sai um Endrick, aí vem um Estevão, aí sai um Estevão. Então sempre deixa essa malinha pesada pro próximo, né? Mas o Palmeiras trabalha isso muito bem, justamente até para tentar dividir esse peso e essa responsabilidade. Então, acho que, principalmente nessas 2 últimas temporadas, ele tem passado por um processo de reformulação. Ele tem se despedido de jogadores que fizeram história no clube, que já estavam há um tempo sob o comando do Abel, mas ele faz isso de uma forma bem natural, justamente para conseguir sempre estar disputando títulos. Aí, as perspectivas, né, são ótimas porque os melhores reforços do Palmeiras vêm da base. O Palmeiras consegue ter esse círculo virtuoso, né? Sai um jogador, é negociado e já tem outro logo pedindo passagem, logo pedindo protagonismo. O Alan é a bola da vez e pode ser, de certa forma, ajudado por esse contexto do Palmeiras de ter um elenco com mais profundidade agora, de não precisar de um Estevão ou de um Endrick vestir a camisa e assumir o protagonismo de forma imediata, porque faltam opções. Então, até para os garotos que estão subindo, é um luxo também poder contar com esse elenco mais robusto do Palmeiras, mesmo perdendo Estevão e Paulinho. Mas vai ter a cobrança daqueles que precisam justificar a expectativa. E o valor. Felipe Anderson e Tigrinho são os dois aí, Vitor Roque e Felipe Anderson. Agora vai começar uma certa novela em relação a isso. Novela se eles demorarem, né? O termo que você usou qual foi? Círculo vicioso? Virtuoso. Virtuoso, não foi vicioso. Vicioso é de outros clubes, né? Vicioso é negativo. Círculo virtuoso. Esse círculo virtuoso, ele continua sempre rodando para o bem no Palmeiras, porque os times de base, sub-15, sub-17, sub-20, então, quando não vencem, continuam disputando os grandes títulos e continuam servindo a seleção brasileira. Essa semana, por exemplo, inclusive, 4 jogadores do sub-17 foram convocados para um período de treinos na seleção brasileira. Então, isso continua rodando e rodando de uma forma boa para o Palmeiras, né? Continua revelando, continua disputando os grandes títulos, continua servindo a seleção brasileira em praticamente todas as suas categorias ali, todos os seus subs na base, porque 15, 17, 20. Trabalho muito bom, hein? É uma base profissional, profissionalizada, que serve ao clube e não a interesses pessoais, como acontece nos outros grandes clubes. Resumiu bem, e muitos outros. Temos fãs de esportes na hashtag F360BR, com o José Antônio chegando no nosso F360 e dizendo que dos times paulistas, o pior centroavante é o Vitor. Tá sem moral o Tigrinho, Baseado hein? em fatos reais. O Tigrinho tá sem moral, baseado em fatos reais e números. Aliás, do Campeonato Brasileiro, o único com, como é que é? 24 jogos e... 3 mísero gol. 3 mísero gol. Boa, Zé Antônio, obrigado pela mensagem, amigo, pela audiência. Beto, bom dia. Breler, era pra você essa. Breler, venderam Wesley, um dos melhores atacantes do Inter, por quanto? Esse Palmeiras. E Veron, Giovani, Luiz Guilherme, Garcia, etc. Esse tal de Sousa vale mais que a maioria citada? Por que estaria deixando a milionária Ligue e vir para Palmeiras? Qual o currículo? Quantos gols fez lá? Já tem 25 anos? Cornetou, hein? Beto você essa, Breler. O Sousa vem da Premier League, né, do Nottingham Forest. Não teve muito espaço lá porque era um time muito bem encaixado, um time que deu certo, estava brigando por classificação à Champions League. Realmente é um reforço caro, mas um jogador com mais bagagem, com mais rodagem, seleção paraguaia. Então, por tudo isso, o Palmeiras pagou caro, mas faz parte também. Se você tem a base que gera receita, que gera bons recursos com vendas, o clube precisa fazer investimentos para repor quando saem. E ver agora como o Sousa se adapta ao futebol brasileiro, se vai ter mais espaço em relação ao Nottingham Forest. E acredito que a tendência, principalmente enquanto o Paulinho não voltar, é que ele jogue bastante e até, quem sabe, possa se revezar com o Facundo Torres, que é um jogador que tem sempre uma minutagem alta com o Abel. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O time do Palmeiras, que teve o seu jogo contra o Santos adiado, né? Agora volta a campo quarta-feira às 7 horas da noite contra o Mirassol, né? No Allianz Parque. O Palmeiras, que já apresentou o seu novo reforço aí, o Sousa, né? O cara que veio aí do Nottingham Forest, e agora é jogador do time do Palmeiras, né? Então, o Palmeiras que
vai sim ser agressivo nesse mercado da bola, pois estão muito agressivos, né, para com os jogadores do Palmeiras, né? Um deles é o Richard Rios, que pode sim deixar o time do Verdão por um time europeu, né? Os caras vão vir com muita força, né? Foi o principal jogador da equipe no Super Mundial de Clubes. Então, isso só prova a força do Palmeiras, né? E o Palmeiras, vamos ver como é que vai se comportar nesse Campeonato Brasileiro. Lembrando que por conta que o Palmeiras foi mais longe, né, nesse Super Mundial, alguns times que voltaram do Super Mundial já vão estrear no Campeonato Brasileiro e o Palmeiras não, porque o Palmeiras foi mais longe nesse Super Mundial, né? Então tem mais uma semana de folga aí, né, que senão estoura todo mundo, né? Então vamos ver como é que vai ficar aí, né, esse time do Palmeiras com esse novo reforço. Acredito que vai vir mais reforços, né, de preferência também pontas estão chegando aí no time do Verdão. A Leila, né, que tem aí uma parte do dinheiro do Super Mundial, com a outra também, né, de venda de jogadores e também com o lucro do time do Verdão, deve ir sim ao mercado. Eu acredito que agora, né, o que tem que fazer, já que o Abel falou que o próprio Vitor Roque, né, não quero falar o apelido porque o YouTube agora tá terrível. Se falar o apelido do cara lá já assimila com outra coisa, então, né, o Vitor Roque, o Abel Ferreira falou que não foi pedido dele, tá? Ele é o atacante da presidenta, não foi um pedido dele. Eu acredito que, como o treinador é quem tá ali no campo e tudo, eu acredito que teria que ter mais união dos dois para as contratações. Eu acredito que tem que ter o staff do clube juntamente com o treinador e ele pedir os jogadores que eles querem, que ele quer. Isso com duas opções. A primeira opção é fulano, tal jogador, a minha primeira opção é ele. Caso não tenha como, caso não consiga, caso, né, eles não queiram vir, tal, essa é a minha segunda opção. Ter o plano certamente correto para que essas coisas não venham a ser, né, falado em pauta, não venha a ser falado em coletivas, né, que ele mesmo tirou a responsabilidade dele. O Abel Ferreira tirou a responsabilidade dele quando falou que ele é um jogador da presidenta e não foi um pedido dele a vinda desse jogador. Então, e agora, como é que vai ficar o clima, né? Será que o clima vai ficar ruim? Como é que vai ficar? Se ele botar no banco, será que ele vai ser questionado pela presidenta? Meu jogador, isso aí não foi eu que pedi. Então, como é que vai ficar essa situação, né? Então, tomara que os próximos reforços do time do Verdão venham em comum acordo entre os dois, tanto da presidente como do treinador, principalmente do treinador, que é quem sabe o que está precisando dentro de campo, né? Então, vamos ver aí o que, é que pode acontecer nesse time do Verdão. Mas e aí, o que é que vocês acham? Quais as posições mais carentes aí do time do Verdão? Deixa aqui nos comentários e quem vocês gostariam também de ver vestindo a camisa do time do Palmeiras nessa janela que se abriu agora no meio do ano. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!